Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Pois bem, estamos de volta com o Justiça na Tarde, já entrando na sua segunda hora. E hoje o programa está abordando, como aqui o assunto, o foco do assunto, está relacionado com a decisão da Justiça que condenou os pais de um adolescente de 15 anos que teria induzido uma menina de 11 a mostrar para ele imagens dela sem roupa. E claro, as imagens acabaram sendo gravadas e disponibilizadas na rede social, o que, claro, causou muito constrangimento, sofrimento, uma verdadeira agressão nessa criança, nessa menina. E a família, então, resolveu agir, ingressou na Justiça. E a Justiça entendeu que a criança ofendida deveria ser indenizada pelos danos que sofreu. E, nesse sentido, claro, que o adolescente de 15, sem trabalhar, apenas estudando e sem renda, coube então aos seus pais arcarem com o valor da indenização, R$40 mil. E por mais que os pais tentassem se excluir de responsabilidade sob a alegação de que não tem como controlar o filho manuseando este equipamento, então nada disso realmente foi observado como justificativa e, nesse sentido, então, os pais deste rapaz tiveram que arcar com essa responsabilidade. Pois bem, nesse sentido, nós vamos então agora conversar com o Dr. Paulo Tadeu. Ele é professor de Direito da Criança e Adolescente, mestre em Direito, e nós vamos conversar com ele justamente sobre essa responsabilidade dos pais sobre os filhos. Doutor Paulo, professor Paulo, os cumprimentos, os agradecimentos e muito obrigado pela atenção com a Rádio Justiça. Boa tarde. Boa tarde, Walter Lima. É sempre uma satisfação falar com você, com a Rádio Justiça e os ouvintes. Muito obrigado ao senhor. Quer dizer, a responsabilidade pelo que vier a acontecer em termos de conteúdo, ofensa, ameaça, ou até mesmo de fazer com que o outro lado se exponha, passando, portanto, por constrangimentos. Nesse caso aqui, caso tudo isso venha a gerar, portanto, aí uma responsabilidade com a indenização, os pais é que têm que arcar realmente com essa questão, como foi decidido pela Justiça Gaúcha, doutor Paulo? Justamente, Walter, a Justiça Gaúcha decidiu de forma adequada, mas nós temos que diferenciar as responsabilidades. Uma responsabilidade é na esfera criminal e a outra responsabilidade é na esfera civil. Na esfera civil, ou seja, pela responsabilidade civil, os pais respondem de forma objetiva pelos filhos menores de idade. No caso, o filho que divulgou de forma indevida essa imagem de criança nu, ele vai responder na esfera civil de forma objetiva, independentemente de culpa. Isso está estabelecido no nosso Código Civil, no artigo 932. Entendi. Agora, claro, né, na defesa os pais disseram que não tem como ficar vigiando o filho 24 horas, porque ele fica praticamente segregado por vontade própria no seu lar, ali no seu quarto, ali na sua intimidade. E os pais entendiam, como foi dito, de que pensavam que ele estivesse, de alguma forma, praticando coisa correta, ali, coisa de adolescente, o que a rede lhe ofertava, jamais estariam imaginando, ou estivessem imaginando, que o que na realidade vinha fazendo era fazer com que uma menina do outro lado se despisse e ele congelando, portanto, a imagem e colocando na rede. Quer dizer, para a justiça não existe, numa situação semelhante, o fato de eu não sabia, como foi dito pelos pais. Olha, para você ver como é complicada a responsabilidade dos pais. É o que nós chamamos, eu vou repetir, a responsabilidade objetiva. Ou seja, não depende de culpa. Tenho certeza que, nesse caso, os pais não apoiaram a atitude desse filho em divulgar. Mas eles têm o que nós chamamos de quê? Dever de vigilância. Os pais têm o dever de observar todas as tarefas que os filhos estão fazendo. Inclusive agora, recentemente, o quê? No mundo virtual. Que o mundo virtual ali, o adolescente, às vezes desinformado, pode o quê? Tomar uma atitude como essa, que vai além da esfera civil, gera um reflexo
criminal. Criminal, os pais não respondem pelos atos dos filhos. Os próprios filhos, no caso, foi um adolescente, 15 anos, que divulgou, ele vai responder isso também na esfera infracional. Mas os pais não dependem de culpa. Ou seja, responsabilidade objetiva e faltou o quê? O zelo, o dever de vigiar os filhos. Então, esse argumento que foi empreendido pela defesa, ele realmente não prospera. Entendi. Agora, como fazer? Como, de alguma forma, os pais, vamos entender que os pais, boa parte, não têm no caso, o conhecimento necessário para poder até mesmo chegar ali no equipamento que o filho está a utilizar em rede social, isso em falando no computador clássico, já que hoje nós temos aí o computador nas mãos, de qualquer pessoa, através dos equipamentos celulares, dos telefones de celular. Quer dizer, como é que o pai deve, de alguma forma, se preparar? Não seria melhor o pai se preparar conhecendo a dinâmica dessa ferramenta e conversar com os filhos sobre riscos, situações que podem gerar problemas sérios, como até mesmo o pagamento de indenizações, responder perante a justiça por uma ação criminosa. É importante que o pai, de alguma forma, já que ele não tem como acompanhar o filho nessa dinâmica da tecnologia, pelo menos se preparar com o conteúdo dentro da possibilidade para poder argumentar com o filho e mostrar a ele os riscos que se corre, até mesmo para pagar uma indenização e até mesmo responder na justiça por conta realmente de um ato impróprio, doutor Paulo? Perfeitamente. Os pais, eu acho que devem primar aí pelo diálogo com os filhos. Mas existem algumas regras que os pais podem tomar e observar que pode evitar esse tipo de situação. Por exemplo, evitar disponibilizar o uso do computador em local que não seja visível. O computador na sala é melhor que o computador no quarto, onde os pais não têm um fácil acesso. Criar regras pelo uso do computador. Inclusive, hoje existe no mercado programas e aplicativos que podem ajudar nessa tarefa, como limitando o acesso a sites de pornografia, delimitando os horários de uso, ensinar sobre o uso correto da internet, também celular. Um correto acompanhamento desses equipamentos pode colaborar na segurança dos próprios filhos. Então, tem que negociar com os filhos um acordo para o uso da internet, estabelecendo direitos e deveres que deverão cumprir de maneira obrigatória. Isso é extremamente necessário. Perfeitamente. Bom, e o direito em si, já que o assunto é novo, essas questões virtuais que estamos, portanto, aqui a falar. No campo do direito, como é que o senhor avalia a nossa legislação? Ela tem acompanhado, vem se esforçando para acompanhar, está muito atrás? Como é que o senhor avalia esse ponto também, doutor Paulo? Eu entendo que atualmente a nossa legislação está adequada para combater esse tipo de delito. Existe o Marco Civil da Internet, existe a conhecida Lei Carolina Dickmann, e o Estatuto da Criança e do Adolescente também não se olvidou de regulamentar esse assunto. Ele estabeleceu recentemente 2 tipos penais que interferem diretamente no que nós estamos falando. O primeiro deles ele tipifica como crime oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir por qualquer meio, inclusive eletrônico e informática, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia, condenando o quê? Uma pena de reclusão que pode ir de 3 a 6 anos de multa. Esse crime, muitas pessoas conhecem, mas existe um outro crime muito grave que as pessoas não estão tendo atenção. É um tipo penal que estabelece o quê? Você possuir, armazenar por qualquer meio, inclusive eletrônico, fotografia, imagem de criança ou adolescente em sexo explícito ou pornografia. Então, são 2 tipos penais distintos. Um deles é você transmitir, divulgar. O outro pode ser uma conduta omissiva, você simplesmente guardar. Você ter um dispositivo de informática, um computador, ou um celular, ou um tablet, uma fotografia envolvendo imagem de sexo ou pornografia com menor de idade. O simples fato de você possuir uma fotografia dessa já é considerado crime pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é do conhecimento do público? Existe uma campanha no sentido de chamar a atenção, até mesmo para que seja um aliado para evitar que esse tipo de imagem seja exposta, doutor Paulo? Infelizmente, ainda está de forma muito tímida a divulgação dessas informações. Elas são de conhecimento, na maioria das vezes, dos operadores do direito.
Eu faço várias audiências na vara infracional aqui de Belo Horizonte e as pessoas ficam surpresas. Não, mas o celular é meu, eu só tenho a foto, não divulguei. Eu vou ser processado por isso? As pessoas não sabem que o simples fato de armazenar uma informação dessa, uma imagem dessa, já é caracterizado crime. Então, falta o quê? Divulgar pelos meios da imprensa, principalmente o colégio. As escolas têm um papel muito importante para divulgar esse tipo de informação, que às vezes os jovens buscam nessa troca dessas imagens, o quê? Chamar atenção. Eles querem ter curtidas ali no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, e acabam, para chegar nesse objetivo, divulgando imagem de nudez. E isso, infelizmente, eles não têm essa informação devida, não sabem que os pais podem responder financeiramente, que eles próprios podem responder por um ato infracional que é considerado grave pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Entendo. Agora, no caso, então, da pessoa, sem que ela tenha solicitado, de repente aparece ali na sua tela do computador, do seu aparelho telefônico, aparece ali na tela uma dessas fotos impróprias, né, de uma criança ali sendo exposta na sua intimidade. O que a pessoa deve proceder? Comunicar com a polícia? Deletar? Qual é o procedimento correto, doutor Paulo? Olha, tem que tomar muito cuidado. Quando você uma pessoa recebe uma imagem de uma criança, ou de adolescente nua, ou uma imagem pornográfica, essa pessoa ela não pode nem guardar essa imagem para encaminhar à polícia. Ela tem que apagar, ela tem que excluir esse conteúdo. A lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, permite que apenas algumas autoridades e o servidor de acesso à internet armazenem essas imagens para entregar ao órgão competente, a polícia. Mas a pessoa comum, que não é uma autoridade policial, não é um promotor de justiça ou um juiz de direito, ele deve imediatamente apagar essa imagem e denunciar para o órgão competente, a polícia, fazer uma ocorrência policial, informando que recebeu, e se tiver quem foi o interlocutor, quem enviou, passar as informações. Mas ele não pode ficar armazenando essa imagem no seu dispositivo eletrônico, ou computador, ou tablet, entre outros. Quer dizer, e se de fato ele não vier tomar essa providência e deixar adormecida aí a questão, numa situação que chegue até ele e depare com essa questão, é como você já explicou, ele vai ser responsabilizado. Sim. Se ele ficar omisso, ele recebe uma fotografia envolvendo criança ou adolescente em cena de sexo ou pornografia. Simplesmente ele salva ali e nunca mais acessou. O simples fato dele possuir essa imagem, ele já está cometendo uma infração penal prevista no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para ter uma ideia, é uma reclusão, a pena de 1 a 4 anos. O simples fato dele ter recebido e armazenado, mesmo não difundindo essa imagem. O simples fato de possuir a imagem. Neste caso aqui, nós estamos nos referindo aqui à pessoa adulta que vier a ser flagrada, né, doutor? Ou é o caso do adolescente ser flagrado, que o tamanho da pena é justamente a que o senhor citou? Vamos lá. Quando é um adulto, ele vai responder criminalmente. Certo. Estamos sujeitos a essa pena aí, que eu mencionei, de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Em se tratando de um adolescente, um menor de 18 anos, ele vai responder pelo mesmo crime, só que no caso chama ato infracional. Perfeito. Ele vai ser processado e julgado pela Vara da Infância e Juventude e, ao final, ele estará sujeito a uma medida socioeducativa que vai desde uma simples advertência e, em casos mais extremos, caso de reiteração de ato ou gravidade do ato infracional, pode ficar até internado. Lembrando, se for adolescente ainda, ele responde pelo ato infracional e os pais ainda respondem na esfera civil pela reparação, provavelmente uma indenização pela divulgação desse tipo de imagem. Então são dois reflexos quando tem adolescente. O adolescente respondendo na esfera infracional e os pais dele na esfera civil com indenização. Quer dizer, diante dessa ferramenta que não deixa de ser fantástica, no caso aqui que estamos a nos referir, este mundo virtual em que estamos ainda no chamado item do aprendizado, mas temos que ter também a devida consciência do que é certo e também do que é errado, do que é certo e do que é criminoso. Quer dizer, já não teria passado da hora responsabilizar
quem produz toda essa, ou quem está nessa cadeia de oferta para que se chegue nesse mundo virtual, já não chegou a hora, de alguma forma, comprometer também quem ingressa ou quem está nessa cadeia de responsabilidades, de chamar a atenção das pessoas que vão fazer uso, portanto, dessas ferramentas, do que é o correto, fazendo aqui uma comparação, mas muito distante, porque é totalmente diferente, né, da pessoa que hoje estará aí a fazer uso do cigarro, quando tem na embalagem os malefícios que o tabaco causa no organismo da pessoa, a bebida alcoólica também da mesma forma. Claro, não querendo comparar, mas mostrando a importância de saber manusear, utilizar. Já não estaria passando da hora de comprometer essa rede em termos de chamar a sua atenção, de ela também dar a sua colaboração, para que não possamos estar aí a gerar um futuro realmente bastante comprometido em termos de saúde, comportamento e outras coisas mais, doutor Paulo? Eu concordo plenamente. Falta ainda, carece muita informação, até mesmo dos provedores de internet, dos próprios aplicativos de celular. Por exemplo, o WhatsApp, que é um aplicativo hoje usado por muitas pessoas, não tem nenhuma informação, não quer saber nem a data de nascimento, se a pessoa é menor de idade. Ela simplesmente cadastra ali com o seu número de celular e o WhatsApp ele disponibiliza a troca de mensagem e quer se eximir de qualquer responsabilidade. Muito bom esse conselho, por exemplo, de criar, a partir do momento que a pessoa entra no WhatsApp, aparecer um anúncio, ou que a gente chama de pop-up, né, alertando sobre o conteúdo dessas informações que forem trocadas, a pessoa poderá responder. Então, falta ainda isso, divulgar as informações, as respectivas sanções pelo uso indevido. A internet é uma realidade e é muito bem-vinda, ele facilita demais a pesquisa, a troca de informações. O problema é que ela está sendo utilizada de forma equivocada. Mas eu ressalto ainda, além de defender que esses provedores de conteúdo devem informar, eu defendo ainda que os pais são os principais responsáveis por vigiar o que os filhos estão fazendo com a utilização da internet. Ressalto novamente que existem vários programas que auxiliam o pai a verificar quais os conteúdos os filhos estão acessando. Existem programas, até mesmo o sistema operacional Windows, tem ali como você limitar o horário de acesso que os filhos podem acessar ao computador. Tem aplicativos de tablet e para celulares que também monitoram o que os filhos estão desenvolvendo na utilização da internet. É importante, sim, os provedores de conteúdo difundir essa informação sobre o perigo do uso indevido da internet, mas ressalto também que eu acho que o principal ator aí é a própria família, vigiando de perto os seus filhos menores de idade. Quer dizer, nós estamos praticamente aí já no Natal, estamos no mês onde o presente realmente para muitos termina chegando. E chega inclusive atendendo a pedidos. E hoje o próprio mercado está aí preparado por entender que o grande foco de quem quer realmente o presente é receber um presente eletrônico e principalmente um aparelho celular. E hoje no celular tem aí a internet, ou seja, onde se pode manusear as redes sociais. E hoje, para se ter celular, não precisa ter idade, qualquer um pode ter o seu. É onde eu pergunto ao senhor, nós temos hoje a realidade da internet, do equipamento na sala ou então no quarto, mas hoje temos aí este equipamento que cabe na palma de uma mão, onde a pessoa tem acesso ao mundo e tem acesso também àqueles endereços impróprios. Enfim, nesse sentido, como pai, claro que ele quer dar alegria para o filho, está aqui um aparelho de última geração de celular, você está conectado com o mundo. Quer dizer, esse presente que ele estaria dando de bom coração, não seria uma bomba também que ele estaria colocando na mão dessa criança, doutor Paulo? É o que eu digo, é uma ferramenta que está à disposição aí de todos, que é muito bem-vinda e vai auxiliar para diversas tarefas do nosso dia a dia. Mas o que o pai fazer, né? Um conselho, talvez, né? Acho que os pais têm que navegar com eles, utilizar junto com os filhos esse aparelho. Por quê? Dessa forma poderá lhe mostrar quais são os conteúdos que são mais apropriados de acordo com a idade, podendo tirar proveito com eles de todo conteúdo, trabalhos escolares, seja para conhecimento próprio, para um lazer saudável. E, sobretudo, ensinar que a internet é uma extensão
podemos dizer assim, da rua onde mora, para que, diferente de muitos usuários atuais, se portem de maneira educada e respeitosa. Lembrando que ali, ressaltando novamente, é uma extensão, é um meio que ele está utilizando. Se ele ameaçar alguém na rua, ele irá responder por isso. Se ele ameaçar alguém pelo meio virtual, ele certamente será localizado e responderá por isso. Hoje nós temos aí delegacias especializadas em apurar delitos eletrônicos. Então a pessoa não pode ter aquela visão, eu vou ficar impune, eu estou na internet, eu estou no anonimato. Isso hoje não mais procede. Hoje existem ferramentas que localizam quem cometer qualquer atitude delituosa, é facilmente localizada pelas autoridades competentes. Então, o filho quer um celular. Não adianta você falar, não vou entregar um celular, não vou dar um celular. O ideal é trazer o filho para próximo de você e navegar, explicando qual conteúdo é mais adequado para aquela, dependendo da idade da criança ou do adolescente. Então, muito bem. Doutor Paulo, foi um prazer ter feito essa entrevista com o senhor. Queremos aqui agradecê-lo por essa gentileza com a Rádio Justiça. Ô, Walter, é sempre um prazer falar na Rádio Justiça. Eu estou sempre à disposição aí para conversar sobre direito da criança e adolescente. Uma boa tarde, um abraço a todos. Da mesma forma, doutor Paulo. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Nós